bendizer o Senhor, para dar para render a Ti, Senhor, a nossa total adoração. Obrigada, Senhor, por tudo. Senhor, nos lava com Teu sangue, leva a nossa mente cativa a Ti, Pai, porque nós somos totalmente dependentes do Senhor, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Amém, amém. Nós estamos em uma série falando sobre... A aula da semana passada foi o empresário como agente do reino, né? E talvez você diga, Débora, mas eu não estou empreendendo agora. Eu não sei como que isso se aplica à minha vida. Mas, na verdade, você com certeza é alguém que tem um potencial e tem alguma responsabilidade. Então, adequa essa palavra à sua realidade e exerça o seu papel de cristão nessa terra. Por quê? Porque Deus não nos criou para o fracasso. Deus nos criou para a abundância, para a bonança. Só que muitas vezes as chaves que nós precisamos para abrir essas portas que já são liberadas para nós, elas não são discernidas. E o intuito dessa aula hoje é fazer você entender qual o seu lugar no reino, aqui na Terra. Não é só sobre uma vida eterna no porvir, mas é viver a qualidade de Deus aqui e agora. Deus ele tem prazer na nossa alegria e na nossa prosperidade. E a nossa prosperidade comunica a grandeza do nosso Deus. Então, na aula passada, nós vimos o empresário como agente do reino, empreender é um chamado e não apenas uma profissão. Nós vimos que muitos empresários vivem divididos. Eu sou espiritual na igreja, estratégico na empresa. Como é que isso vai funcionar? Como é que vai dar certo? E nós vimos que empreender também pode ser um ministério. Nós vimos que riqueza não é o problema é o coração, né? Deus não condena a prosperidade, ele condena a independência. É você tentar a carreira solo. Se você tentar fazer tudo sozinho, através da autossuficiência, aí sim é o início do fracasso. Nós vimos os perigos para o empresário cristão, que é a autossuficiência, a ansiedade por resultados e a identidade baseada no faturamento. Nós vimos também a liderança no modelo de Jesus, como era que Jesus trabalhava. Ele desenvolvia as pessoas, ele gerava ambientes saudáveis e ele não governa pelo medo. Ele entende que a cultura vale mais do que a meta. A empresa como um ambiente de cura e não de pressão, né? E ali nós vemos o tratar de Deus com o funcionário. A prosperidade com propósito e nós tivemos um momento profético. Amém? Então, hoje nós vamos ver o empresário como governante espiritual no mundo dos negócios. Nós vamos ver sobre isso. E eu acredito que essa aula é muito profética. Por quê? Porque geralmente Deus escolhe quem a maioria não escolheria. Exemplo disso é aquele jovem, né, franzino, pequeno, de baixa estatura, um menino ruivo, de aproximadamente 17 anos, escolhido por Deus para uma grande responsabilidade. Que responsabilidade é essa? Governar a nação de Israel. Só que quando Davi ele vai ser ungido por Samuel, as coisas elas não vão acontecer da noite para o dia. As coisas elas vão acontecer gradativamente. Vai haver um processo de formação para a vida de Davi. Só um minuto, queridos. Vai haver um processo de formação na vida de Davi. Então, nós precisamos entender que os processos que nós vivenciamos, quando estamos já na promessa de Deus, não é contraditório ao que foi liberado na nossa vida, muito pelo contrário. Esses processos é que equalizam quem eu sou com quem Deus quer que eu seja. Esses processos, ele me faz transicionar do raso para agora o profundo de Deus. Por quê? Antes, Davi cuidava de ovelhas, mas agora ele vai cuidar de uma nação. E
venhamos e convenhamos que é um outro tratar, é um outro cuidar. Então, hoje, talvez você esteja passando por essa extensão de Deus na tua formação espiritual. Deus está modelando o teu caráter, Deus está estruturando a tua vida para te fazer acessar o que Ele tem reservado para ti. E isso vai doer. Isso vai te quebrar. É uma desconstrução. Primeiro ele te desconstrói, ele tira os teus rótulos, ele tira os teus altares, que são construídos involuntariamente, ele, na maioria das vezes, vai te tirar do teu conforto, daquilo que tu está habituado, daquilo que tu domina, e ele vai simplesmente te colocar para aprender na prática. Gente, entenda, todas as pessoas que Deus tem grande ministério, o curso preparatório é a vivência. Não tem um meio termo. Não tem um. Não, peraí, vamos colocar ele ali para fazer um curso, para ele aprender, e depois a gente bota ele lá. Não, não, não. Davi começou a aprender fugindo de Saul. Ele começou a aprender que ele não podia dar um passo sem a direção de Deus no momento que a inveja de Saul começou a se demonstrar. Só que nós aprendemos muito com a vida de Davi. Por quê? Porque Davi, ele sabia qual era o seu lugar. Ele era um homem estratégico. Ele era um homem extremamente inteligente. O que era que ele fazia? Ele tinha princípios de honra na sua vida. E esses princípios de honra não eram definidos pelo mau caráter de Saul. Os princípios de honra que Davi carregava era definido pelo relacionamento que ele tem com Deus. Então, você empresário, você que é alguém que tem potencial, que tem propósito, você vai lidar com gente mau caráter. Você vai lidar com gente falsa, você vai lidar com gente invejosa, e você não pode se igualar ou nivelar eles. O que era que Davi fazia? Quando sabia que Saul ia atacá-lo, ele escapava. Nem sempre força é o enfrentamento. Nem sempre força vai ser bater de frente. Muitas vezes evitar o conflito é sinônimo de vitória da guerra. E eu não estou falando para pessoas omissas às suas responsabilidades, mas você não pode tocar tambor para palhaço fazer o seu show. Você precisa saber até onde você deve ir. Nem toda pergunta precisa de uma resposta. Nem toda ofensa precisa ser recebida como ofensa. Você precisa ter um domínio próprio. Deus, nessa noite, ele quer nos ensinar a gerenciar as nossas emoções. Porque antes de você ser um empresário, você é um ser que muitas vezes pode ser regido pelo sentimento. E se tem uma coisa que você precisa diferenciar, é o seu eu profissional do seu eu pessoal. Deus não está procurando pessoas que tiram satisfação por tudo. Deus está procurando pessoas maduras, que não são ofendidas, que sabe qual é o seu lugar e principalmente sabe qual é a sua identidade. Nós vamos começar falando sobre isso. Identidade antes do faturamento. Quem é que você é em Deus? Você é a sua conta bancária? Você é o que o banco pensa ao teu respeito? Você é, então, azul ou vermelho? Quem você é em Deus? A sua identidade, ela vem antes do que você ganha. A sua identidade vem antes do que você possui. E isso tem que ser a tua maior riqueza. Teu nome escrito no livro da vida. Nós estamos falando de pessoas cristãs. Um dia, 70 discípulos voltaram para Jesus e eles disseram o seguinte para ele: Jesus, no teu nome os demônios se submetem. Jesus olha para eles e diz: vocês estão se alegrando por isso? Eu vi Satanás cair do céu como um raio. Se alegrem não porque os demônios se submetem a vocês. Se alegrem antes porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, qual é a tua prioridade?
Entenda uma coisa, você não é a sua empresa e a sua empresa não define você. Você tem uma identidade em Deus. Qual é a base bíblica para isso, Débora? Gênesis capítulo 1, verso 28. Eu quero ler com você alguns textos para a gente falar um pouco sobre esse assunto hoje. Gênesis 1, 28, amém? A Bíblia vai nos dizer assim. E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e de toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente. Ser-vos-ão por mantimento. Não, na verdade é o verso 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis 1, 28. Deuteronômio 8, 18. Vamos ver o que é que o texto diz. Deuteronômio 8, 18. Deuteronômio 8, 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Mateus 6, 33. Olha o que é que a Bíblia está dizendo. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ser empresário, ser um líder, estar à frente de alguma coisa, ser um sacerdócio real, não é uma função, é identidade de governo. Deus, desde o princípio, liberou o homem para dominar, frutificar e multiplicar. Empreender é a expressão do mandato cultural. O empresário cristão, ele não busca apenas o lucro, ele manifesta governo do reino através de, primeiro, vamos lá, vamos para o que nos difere das outras pessoas. Como é que nós manifestamos o governo do reino de Deus? É através da excelência. Tudo que você for fazer, faça sabendo que você representa Jesus na terra. Então, não dê nada menos do que o seu melhor. Seja a sua melhor versão a cada dia. Se cobre para ser excelente. Por quê? Porque Deus, está usando as nossas vidas como propaganda dele na terra. Infelizmente, hoje, se você for fazer uma pesquisa e falar com alguns empresários que não são cristãos e perguntar para eles que tipo de funcionário você tem mais problema, infelizmente, alguns dos vão dizer: eu posso contratar qualquer pessoa, mas o crente eu não contrato. Infelizmente. Por quê? Porque muitas vezes aquele que se diz cristão não tem a responsabilidade, falta por qualquer coisa, é alguém que põe muitas dificuldades. Eu, Débora, já ouvi muitos empresários dizer isso. Só que hoje nós não estamos tratando de pessoas que vivem no raso. Nós estamos tratando de pessoas que foram dado muita coisa. E a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Então, Deus quer que você e a sua empresa seja excelente. Nós manifestamos o governo do reino através da nossa excelência. Segundo ponto, através da nossa justiça. Deus ama olhar e ver justiça no nosso coração. Não tire proveito de ninguém. Não tente se beneficiar apenas.
que a tua empresa seja uma via de mão dupla. Quanto mais o teu funcionário te render, mais você vai ser uma bênção para a vida dele. E assim o reino de Deus vai sendo glorificado. Que a tua empresa seja o lugar que o teu funcionário possa receber qualquer proposta, mas não vai sair de lá. Porque, primeiro, tem a presença de Deus. Segundo, tem a excelência de Deus naquele lugar. E terceiro, a justiça de Deus impera. Irmãos, nós somos a geração que está proclamando o reino de Deus aqui na terra. Fazer o céu descer é mostrar que tem esperança, sim. E Deus não precisa de muita gente. Deus precisa de uma pessoa disponível. E que nessa noite o Senhor ache no nosso coração disponibilidade para Ele nos usar como seu outdoor, como seu marketing aqui na terra, dizendo que só o Senhor é Deus. É descomunal eu professar a Jesus, mas as minhas atitudes ser egoísta. É totalmente contraditório eu declarar que eu tenho Jesus no meu coração quando eu sou indiferente à dor do outro. E não dá, meus amados, para a gente separar nossa vida em caixinhas. Ser o empresário, ser o cristão, ser a esposa, ser o esposo, tudo está interligado. Você é uma coisa só. Você é alguém que Deus está investindo pesado. Para quê? Para que você estabeleça uma cultura de honra. Fazer o que ninguém nunca fez trará resultados que ninguém nunca teve. Fazer o que ninguém faz traz resultado que ninguém nunca tem. Administração responsável. Queridos, a Bíblia vai dizer que basta a cada dia o seu mal. Então, não deixa tarefas de hoje para amanhã. E eu vou falar agora um pouco mais pontual. Faz o que precisa fazer agora. Você está vivendo um acelerar de Deus. Se é para demitir, demita. Se é para admitir, admita. Faça o que precisa ser feito agora. Tenha uma administração responsável para que você viva a totalidade das promessas que Deus tem para a sua vida. Agora nós vamos ver o perigo da identidade atrelada ao desempenho. Quando o faturamento sobe, a autoestima sobe. Nós estamos nadando na bênção, aleluia, glória a Deus, mas quando o faturamento cai, a identidade desmorona. Isso revela uma identidade não curada. Empresários com feridas internas. O que eles buscam? Vamos falar sobre isso, gente. Todo mundo é muito crente quando olha a conta e o dinheiro está lá. Todo mundo é muito satisfeito quando o mês fecha e a gente conseguiu pagar tudo. Mas Deus prova a nossa fé. Muitas vezes quando as coisas não saem do jeito que nós programamos. E eu não estou profetizando que o teu faturamento vai cair, mas eu estou querendo dizer para você que quem te sustenta não são os teus números, quem te sustenta é o Deus que abriu a porta. E o Deus que abriu a porta manterá a porta aberta. O Deus que cumpriu promessa manterá a promessa cumprida. Ninguém, nenhum ser humano consegue manter um projeto de Deus. Por isso é que o teu sócio majoritário é Jesus Cristo. Não é sobre a tua força, não é sobre a tua eloquência, não é sobre a tua capacidade ou influência, é sobre quem escolheu te abençoar. E ele não muda, irmão, de ideia. Ele não sofre variações. Ele não acorda indisposto e diz, vou mudar. Não. Ele disse, Daniel, eu vou te lançar como se lança uma flecha. E mesmo quando Daniel se sentir fraquinho, ele vai continuar com a palavra dele de pé. O que Jesus está dizendo é, eu sou Deus que estabeleço hoje uma consistência emocional na tua vida. Você não vai ser mais vulnerável. Você não vai ser mais vulnerável às circunstâncias.
Empresários com feridas internas, eles trabalham para provar valor. Eles trabalham para mostrar que eles merecem estar onde estão. E eu não estou aqui dizendo que você não deva trabalhar. Você precisa trabalhar, mas você precisa trabalhar sabendo que tudo que você precisa, Deus já te deu. Você vai trabalhar cumprindo o teu chamado, por amor, não para provar valor. O empresário com feridas internas, eles competem por validação. Querido, para de se preocupar com a empresa da direita ou da esquerda. Faz o teu, confiando em Jesus. E tudo que Deus tiver para ti vai achar o teu endereço. A Bíblia diz que as bênçãos nos alcançarão. E só se alcança quem está em movimento. Ninguém alcança alguém parado. Você está se movendo, você está trabalhando, você está fazendo a sua parte e Deus vai te abençoar. E quero profetizar, tá? Quem tentar falar mal de você vai fazer propaganda de graça daquilo que Deus tem derramado sobre a tua vida. Lembra de Mardoqueu. Mardoqueu, tio de Esté, criou aquela meninazinha, viu a oportunidade, levou ela até o palácio, e aí um dia Naamã, usado pelo diabo, tentou fazer lá uma forca para matar Mardoqueu, tentou criar lá uma cilada, e aí um dia o rei perdeu o sono. Jesus tem um controle de gente grande na terra. Jesus tem um controle de grandes empresas, assim como ele tem controle de pequenas empresas. O rei perdeu o sono. Aí Naamã chega lá e o rei diz assim: o que devo fazer para o homem cujo rei veio agradar? Aí Naamã disse: pega a tua veste e põe nele, o teu anel põe nele, bota ele sentado sobre um cavalo e manda as pessoas andarem na rua dizendo o seu nome, o homem que agradou o coração do rei. Naamã estava falando, pensando que ele era esse homem. Só que o rei olha para ele e diz assim: pois faça isso por Mardoqueu. Quem tentou prejudicar, favoreceu. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quem tentar te prejudicar vai estar te aproximando do teu propósito. Até quando tentam puxar o teu tapete, estão te aproximando do teu propósito. Coloque isso na tua cabeça. Todas as coisas estão cooperando ao teu favor, é para o teu bem. Funcionário pediu demissão, é para o teu bem. Cliente não foi para o teu bem. Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você e para a sua empresa. Aleluia! Gente, empresários com feridas internas não conseguem descansar. Se o diabo não conseguiu destruir a pessoa no fracasso, ele vai tentar destruir no sucesso. Bênção deixa de ser bênção quando vira uma prisão. Deus não te entregou nenhuma responsabilidade para te adoecer. Nenhuma missão de Deus vem como um cativeiro. Muito pelo contrário, as missões de Deus, elas vêm como bênçãos derramadas na nossa vida. Vai se cansar, vai trabalhar, vai fazer, mas no final do dia vai estar satisfeito, vai estar feliz, não tem problema de fazer uma viagem, não tem problema de tirar um dinheiro para investir no seu bem-estar. Descanso é bênção, dádiva. Deus não se cansa nem se fadiga. Concorda comigo? Concorda comigo que ele é incansável, mas lá no sexto dia ele diz: só trabalha até hoje. Vou descansar. Por que ele estava fazendo isso? Para dar o exemplo. Queridos, nós precisamos recarregar nossa bateria. E às vezes sua função é na igreja. Eu, Débora, já quase morri por ter uma agenda agitadíssima. Tinha dias que eu pregava 6 vezes num dia. E eu pensava que Deus estava satisfeito com aquilo. Só que eu aprendi que eu estava fazendo a obra de Deus sem Deus. Tome cuidado para você não se perder na sua empresa, no seu ministério, no seu propósito. Nenhuma missão que Deus te dá
vai gerar uma prisão na tua vida. O maior sinônimo de que a tua empresa é bênção do Senhor é ela te promover uma qualidade de vida que antes dela existir você não tinha. É o maior sinal de que é Deus que está contigo. E não tenha medo de usufruir daquilo que Deus liberou. É como maná, preste atenção nisso. Todos os dias Moisés manda o povo ir buscar a comida do dia. Se o povo tiver medo de amanhã faltar e guardar o maná, no outro dia ele apodrece. É ou não é verdade? O dinheiro que você não usa para o seu lazer, para o seu descanso, não vai servir de nada. Não vai dar para fazer nada, porque um empresário exausto é um empresário que não rende, que não produz. Deus quer que você entenda, o descanso é uma bênção, uma dádiva de Deus. Mas empresários que têm feridas internas não conseguem ver isso. Tem dificuldade de delegar. Alguém que tem ferida interna se sobrecarrega, fica explodindo, dando carão em todo mundo, dando bronca em todo mundo pela simples dificuldade de assumir o seu lugar e repartir tarefas. Deus está dizendo: eu já lhe dei uma equipe, eu já lhe dei pessoas instruídas, então reparta as suas tarefas. Um dia Jetro chegou para Moisés, um cara de quase 120 anos, estava altamente sobrecarregado. O sogro dele chegou: tenha do seu lado pessoas que têm coragem de falar a verdade para você. Tenha do seu lado pessoas que não é um teto de vidro, não é uma amizade melindrosa. Pode chegar para você como Jetro chegou para Moisés e dizer: oh, você vai morrer, cara. Você vai morrer, você não dá conta desse negócio aí, não. Levanta pessoas para te ajudar. Levanta homens de 100, de 1000, e só os problemas maiores é que vem até a ti, o que eles não conseguirem resolver. Gente, uma pessoa ferida é alguém que faz tudo ao mesmo tempo e no final das contas está altamente frustrada. Porque não tem a capacidade de dizer: fulano, eu quero que você faça isso, querido, eu quero que você faça isso. Delegar sem arrogância, sem soberba, com amor, mas com autoridade. Postura. Esse negócio de você se igualar ou de você falar, não, você precisa assumir o seu lugar. Qual é o seu lugar? Liderança. E um líder, ele faz para que o funcionário veja e siga o exemplo. Então, qual é a nossa função aqui? Delegar com consciência, sabedoria, com amor, mansidão e autoridade. Esse negócio de você estar, ó, fulano, quando tu puder, tu faz isso aqui, você está dando uma abertura para a pessoa protelar, para a pessoa deixar para depois. Fulano, eu preciso que isso seja feito agora. Por favor, você pode ir lá fazer? Ótimo. Perfeito. Você vai demonstrando autoridade, equilíbrio, você vai colocando cada um no seu lugar. E vai ter funcionários metidos. Vai ter funcionário que vai querer te tirar a tua autoridade. Não tenha esse tipo de pessoa na sua equipe. Por quê? Se você pegar uma maçã podre e colocar junto de 10 maçãs boas, a podre contamina todas as outras maçãs. A sua empresa precisa da sua seletividade. Não é o funcionário que escolhe a sua empresa, é a sua empresa que escolhe quem vai trabalhar lá, pela direção de Deus. Então, tome cuidado. Não quebre cabeça com gente que não respeita a tua autoridade. Não quebra cabeça com gente que tem prazer em estar colocando uns contra os outros. Agora entenda, Deus vai te dirigir. Às vezes, eu já vi, já acompanhei amigos que, por terem dificuldade de delegar, era como se eles estivessem sendo empregados da sua própria empresa. Eu vi funcionários falarem num tom absurdo. E nós precisamos assumir o nosso lugar no reino, porque senão isso vai ser cobrado de nós, ok?
A cura interior precede, olha, escuta isso é chave de Deus para a tua vida. A cura interior vem antes da expansão sustentável. Primeiro Jesus te cura para depois ele te expandir. Porque se for o contrário, se for o avesso, a expansão desmorona. Uma pessoa ferida, ela vai ferir, mas uma pessoa curada, ela vai curar. A cura das feridas que afetam a gestão. Aqui nós conectamos com a base que nós precisamos ter para levar adiante aquilo que Deus nos entregou. Por quê? Qual é o grande medo da maioria dos empresários? Não conseguir dar conta. Porque parece que quanto mais a empresa cresce, mais as responsabilidades aumentam, a receita vai aumentar, né? E você olha e diz, Jesus, me ajuda, chega bem aqui. Toma proporções que você diz, Senhor, se o Senhor não fizer, não tem quem faça. Então, nós vamos ver agora quais são as feridas que afetam a nossa gestão. Primeiro, queridos, a ferida da rejeição. A ferida da rejeição, ela traz um impacto muito grande à empresa. Vamos entender sobre isso. O que a ferida da rejeição impacta na nossa vida, na nossa empresa, em todos os nossos relacionamentos? A necessidade excessiva de aprovação. Tatá, Deus te abençoe, Tatá. Jesus te cure, te dê vitória. A necessidade excessiva de aprovação. Queridos, preste atenção. Quem ora antes de tudo tem vitória sobre tudo. Se você está debaixo da direção de Deus, não se incomode com cara feia. Não se incomode com gente amarga. Essa necessidade de aprovação é adoecedora. Olha para Jesus e vai. Obedece à voz do Senhor e avança. O comportamento do outro diz a respeito do outro e não ao teu respeito. Para de ser esponja, de estar absorvendo todo tipo de comportamento que tem na tua empresa. Olha para Jesus, olha para o autor e consumador da tua fé. O que é que a ferida de rejeição impacta na empresa? O medo de confrontar colaboradores. Gente, nós precisamos exercer o princípio de correção. Se você está vendo alguém errar e você não corrige, Deus vai cobrar isso de você. O amor de Deus é incondicional, sim ou não? Ele te ama acima de tudo. Não tem nada do que você faça que diminua esse amor. Porém, no entanto, e sobretudo, ele não é refém do que ele sente. Quando ele precisar te sentar na cadeira da disciplina e te corrigir, ele vai te corrigir. Ele não vai olhar para o teu tamanho, para onde tu tá. Não, não, não. Ele vai corrigir aquele que ele ama. E você, se você ama a sua empresa, aprenda a corrigir as pessoas que trabalham nela. Porque você vai prestar conta diante de Deus pela funcionalidade daquele lugar. Se alguém está agindo de uma maneira incorreta e você já corrigiu e a pessoa não quer mudar, tchau. Vá com Deus. Na minha empresa, no meu ciclo de convivência, no meu ministério, eu quero pessoas que estão alinhadas ao meu propósito. Ore por isso. Jesus, traga para perto de mim pessoas que estão alinhadas ao meu propósito. Jesus, me levanta das mesas que não me cabe mais. Eu me lembro do cego de Betsaida, Marcos 8, 22. A Bíblia diz que Jesus entra dentro daquela aldeia, Betsaida. Quando ele chega lá, as pessoas da aldeia vão levar até Jesus um cego, levado pela mão, e eles vão pedir a Jesus que cure esse cego. E eu acho sensacional essa passagem. Por quê? Porque Jesus vai pegar o cego pela mão, sem curá-lo,
e ele vai tirar o cego de dentro da aldeia. Ele pega o cego pela mão, leva o cego para fora da aldeia. Presta atenção. Quando chega lá fora, a Bíblia diz que Jesus vai cuspir nos olhos do cego. Ele cospe e ele vai perguntar para o cego: você está enxergando? E o cego vai dizer: eu vejo homens como árvores. Aí Jesus cospe novamente e agora ele pergunta: e o que você está vendo agora? Ele diz: eu vejo homens distintamente. Aí Jesus disse: agora volta para a tua casa e não voltes mais para a aldeia. Olha que sensacional. Se tu procurar no Novo Testamento, não tem ninguém que Jesus pegou pela mão antes de curar. Ele pega pela mão e leva para fora. Jesus vai te tirar de lugares que você sozinho não consegue sair. Por que que a multidão, as pessoas daquela aldeia levaram o cego para Jesus curar? Parece até uma atitude boa, sim ou não? Uma atitude legal, gente, generoso. Esse povo queria que o cego fosse curado. Só que, o que que aconteceu? Perdão. O que que aconteceu? Aconteceu que eles estavam querendo que o cego fosse curado para que depois da cura eles dissessem: fomos nós quem te levamos para ser curado. Entenda, eles estavam querendo a glória de Deus para si. E Deus não dá a glória dele para ninguém. Se tem alguém do teu lado que acha que você está em algum lugar por causa dele, se prepare, Deus vai afastar essa pessoa de você. Porque não é por causa da generosidade dessa pessoa que você está onde você está. Você está onde você está porque Jesus quer. Ele usa pessoas, usa, mas a glória é toda dele. Aí Jesus disse: eu não dou a minha glória para esse povo. Eu pego você pela mão e levo para fora. Cospe nos olhos. Cuspiu nos olhos, o que, é que você está vendo? Estou vendo homens como árvore. Para que serve árvore? Árvore serve para fazer sombra e para dar fruto, sim ou não? E ele estava dizendo: o meu sustento e o meu descanso ainda vai vir das pessoas. Aí Jesus disse: ainda precisa ser curado. Cospe novamente. Na saliva de Jesus havia o projeto original, a visão original do reino. Foi por isso que Jesus cuspiu, para que aquele cego recebesse dentro da sua ótica não só a cura do seu olho, mas a cura da sua mente. Você não precisa das pessoas, você precisa de Jesus. Pessoas são instrumentos de Deus. Eu não estou fazendo apologia ao individualismo, mas eu estou dizendo: não coloca a tua confiança em ninguém, coloca a tua confiança em Jesus, teu sustentador, autor e consumador da tua fé. Aí quando o homem olha e diz: eu estou vendo agora distintamente. Aí tá vendo? Pois volte para casa e não retorne à aldeia. Olha que direção. Aquele homem tinha uma casa, mas ele estava tão cego que ele não sabia mais encontrá-la. O maior tesouro que Deus te deu é a tua família. O melhor lugar do mundo vai ser a tua casa. Você precisa, no final do dia, estar feliz para voltar para a sua casa. É o seu santuário, é o seu refúgio, é o lugar do seu descanso. Volte para casa e não retorne para a aldeia. Não volte para os lugares que Deus já te arrancou. E não traga para perto quem Deus levou para longe. Não traga para perto quem Deus já desvinculou de você. Quem tem pena do coitado vai ficar no lugar dele. Faça tudo pelo outro, menos a parte dele. Faça tudo pelo outro, menos a parte que o outro tem que fazer. Por quê? Porque Deus vai fazer tudo por você, menos a sua parte. Deus vai te dar a condição, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar prosperidade, mas se você não se posicionar, vai escorrer pelos dedos como água. Toda bênção de Deus, anote isso, vem com disciplina e responsabilidade. Nenhuma bênção de Deus perdura ou permanece na mão de gente irresponsável. Antes de Deus honrar alguém, Deus vai dar a essa pessoa responsabilidade.
Antes de Deus abençoar alguém, Deus vai dar responsabilidades a essa pessoa. Então, a ferida da rejeição, ela vai trazer uma necessidade excessiva de aprovação, um medo de confrontar colaboradores, você precisa perder em nome de Jesus, e ela vai trazer uma tolerância a ambientes tóxicos. Gente, não tem nada mais horrível do que gente desagradável. Do que pessoas que ficam alfinetando com brincadeira, sabe? Aquela pessoa que você... Ah, Jesus, isso é horrível. Não tolere esse tipo de comportamento na sua casa, na sua empresa. Ensine o princípio de honra, ensine o princípio de respeito, de eu não preciso gostar de todo mundo, mas eu preciso respeitar todos que estão comigo, ok? Amar é diferente de gostar. Vamos lá. Deus disse: amai o próximo como a ti mesmo. Se você não amar, você não está cumprindo o seu papel. Beleza. E o que é que se refere esse amor? A que é que se refere esse amor? O que é que define esse amor? Esse amor, que é o amor que Deus tem por nós, é um amor ágape. É o amor de irmandade. Eu amo a ponto de não me negar a pregar a salvação de Cristo para eles. Foi o que Paulo fez. Ele pregou para gregos, para troianos, ele pregou para gentios e para judeus, por amor. Isso é amar. Amar é conduzir quaisquer pessoa a Cristo. É o amor sacrificial. Ah, mas eu não vou muito com a cara daquela pessoa. Mas se eu tiver a oportunidade de pregar Jesus para ela, eu vou pregar, ok? Isso é amor. Eu estou amando aquela vida. Não significa dizer que eu preciso gostar da companhia daquela pessoa. Só se assenta na minha mesa quem eu confio. Só está perto, só ultrapassa o perímetro que eu estabeleci quem eu quero perto de mim. Então, entenda, você precisa amar todo mundo, mas gostar é outra história. Trazer para perto é outra realidade, ok? Débora, mas a pessoa me ofendeu e ela me pediu perdão. Louvado seja Deus. Perdão liberado, acesso negado. Ok? Isso não é pecado, tá, gente? Perdão liberado, acesso negado. Querido, lhe perdoo, mas eu não lhe dou mais a oportunidade de me machucar. Sim ou não? O que Jesus fez? Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os teus profetas e que mata os teus enviados. Vocês não me verão mais até que vocês aprendam a chorar. Meus irmãos, nós precisamos deixar de ser trouxa, de ser besta, ser bobinhos, da pessoa tá machucando, maltratando. Ai, vem de novo, pega de novo, trai de novo, machuca. Que é isso? Aí depois vai chorar para Jesus, Senhor, o que estão fazendo comigo? Estão fazendo porque você está deixando. Tem alguns ciclos que precisam se encerrar. E se não se encerra, presta atenção. A lei áurea da hermenêutica é o quê? Bíblia interpreta a própria Bíblia. Presta atenção. Deus levantou José, sim ou não? Para ser governador do Egito. Ok. 70 almas entraram no Egito junto com Jacó. Escape de Deus. Sim ou não? Beleza, sim. Só que José morreu. Quando José morreu, o que era para o povo ter feito? A seca tinha acabado. Voltado para Canaã, sim ou não? Voltado para a terra deles. Mas eles fizeram de uma porta de escape uma moradia. E o que foi que eles se transformaram? Escravos. Aquilo que era bênção se transformou em maldição. Por quê? Porque eles se acomodaram naquela porta que era temporária. Eles viraram cativos. O Egito se transformou num cativeiro. Depois de 400 anos veio a intervenção de Deus. Então tem gente pagando preço porque está em lugares que já deveria ter saído. Tem gente que está andando em círculos, porque Deus já disse, se movimente, dê o primeiro passo, coloque o pé e eu coloco o chão. E essa pessoa está vivendo
uma retroativa. Está vivendo um retrocesso. Então, tenha cuidado, em nome de Jesus. Seja guiado pelo Espírito de Deus. Débora, mas eu não sei o que é que eu vou fazer se o fulano de tal sair. Ou se eu quebrar a sociedade. Ou se a fulano deixar de me ajudar. Jesus vai continuar te sustentando. Eu sou prova viva disso. Vivo pela fé, nunca cobrei para pregar, vivi a maior parte da minha vida do que Deus manda. E eu digo para vocês, quando eu estava me acostumando com a ajuda que vinha de uma pessoa específica, Deus criava uma situação e essa pessoa deixava de contribuir. E aí eu pensava que eu ia morrer. Jesus, o que é que vai acontecer agora? Eu lembro que tem um amigo meu missionário, que ele mora em Londres. E esse homem foi um instrumento de sustento durante muito tempo na minha casa. E aí um dia eu recebi a notícia de que ele não ia mais pagar o meu aluguel. Porque ele não ia mais. Ponto. E aí eu dobrei o joelho, com 2 filhos para criar, só eu, não era casada. Dobrei o joelho e disse, Deus, o que é que vai ser da minha vida agora? Como é que eu vou pagar? Como é que eu vou manter essa casa? Aí, na hora que eu estava de joelho, o telefone tocou, uma amiga empresária, e disse, irmão, o que é que está acontecendo? Que eu estou me lembrando de você e sentindo meu coração angustiado. Aí eu disse, nada não, minha amiga, está tudo bem. Nunca gostei de expor a minha vida. E ela disse, não, por favor, me fale. Quando eu contei para ela, ela começou a rir e disse, minha amiga, é porque agora é a minha vez de ser abençoada. A vez dele, ele cumpriu, agora é a minha vez. No dia que ele disse, não faço mais, Deus disse, eu tenho quem faça. Então, para de colocar a tua confiança em pessoas, confia em Deus. Deus vai fazer, Deus vai. E quero profetizar, tá? Se quem Deus levantou para fazer não fizer, Deus vai levantar outra pessoa que faça melhor. Isso é muito profético. Se quem Deus estipulou para fazer não fizer, Deus levanta outra pessoa que faça melhor. E a glória vai ser sempre dele, ok? Vamos lá. Agora nós vamos falar, essa aula nós não vamos conseguir concluí-la hoje, mas na próxima semana tem mais para a glória de Deus. Ferida de rejeição invertida. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. Nós vimos agora ferida da rejeição. Essa ferida da rejeição, ela gera um impacto na empresa de necessidade excessiva de aprovação, medo de confrontar colaboradores, tolerância a ambientes tóxicos. A tua empresa não é um circo. A tua empresa tem regras, tem princípios, e se o funcionário quer estar lá, ele é que tem que se adequar ao padrão da empresa, não é a empresa que se adequa a ele, ok? Agora vamos falar da ferida de rejeição invertida. O que significa, Débora? Eu gostei dessa frase. Ferida de rejeição invertida. É autoproteção. Gato escaldado tem medo até de água fria. Já ouviu esse ditado? Gato escaldado tem medo de água fria. Ferida da rejeição invertida, uma liderança fria, um coração de gelo. Você não confia em ninguém para se aproximar. Você criou um organismo de defesa que bloqueia o acesso das pessoas. Essa ferida de rejeição invertida, ela gera uma liderança fria, altamente indiferente, desconexa. Você precisa entender que você não é a sua empresa, mas a sua empresa é parte de quem você é. Ela é reflexo de quem você é. A tua empresa vai ter a tua cara. E se você for uma pessoa que foi muito ferida e aprendeu a se autoproteger, geralmente você vai ser uma liderança fria. Uma dificuldade de criar uma cultura de proximidade. O funcionário vai ver você como um muro, uma muralha, que ele não pode falar, que ele não pode se achegar, que ele não pode
tirar alguma dúvida ou que ele não pode pedir alguma melhoria para ele. O foco excessivo em resultados e pouco em pessoas. Essa autoproteção, amados, ela gera um grande desfalque numa empresa que Deus quer usar como um modelo do reino. Por quê? Porque muitas vezes o teu funcionário vai chegar para ti tão ferido, tão debilitado, e talvez a empresa vai ser a válvula de escape. A empresa vai ser o lugar onde ele vai conseguir respirar. E se você for essa pessoa indiferente, essa pessoa incomunicável, você vai estar perdendo a oportunidade de demonstrar o poder que Deus tem na tua vida. E qual é o poder que Deus tem na minha vida? De manifestar o poder dele na minha fraqueza. Você já prestou atenção que nenhum relato da Bíblia se trata de um bambambam? Bam, bam? De alguém, é muito forte, essa pessoa é incrível. Não, geralmente eram pessoas falidas, cansadas, desacreditadas. Jesus investiu sempre em pessoas que não viam o seu real potencial. É ou não é verdade? Pedro, depois da pesca maravilhosa, se ausente de mim, meu Senhor, que eu sou um homem pecador. Aí Jesus olha para ele como quem diz assim: tu não sabe de nada, inocente. A partir de hoje tu será pescador de homens. E esse mesmo cara negou Jesus 3 vezes. Esse mesmo cara foi usado por Satanás depois de ter sido usado por Deus. Então não pense que os teus defeitos te definem. Não pense que a tua fraqueza é um problema para Deus. A tua fraqueza é o cenário apropriado para ele manifestar o poder dele. Agora se prepare, ele vai modelar você. Ele vai mudar teu caráter e te fazer entender que não é ele que se adequa ao teu jeito, mas é o teu jeito que vai ser adequado à presença dele. Não dá para ser a mesma pessoa quando a gente está diante de Jesus. Uma pessoa com autoproteção, uma ferida de rejeição investida, ela tem foco excessivo em resultado e pouco em pessoas. Querida, assim como uma pessoa não é insubstituível na nossa vida nem na nossa empresa, uma pessoa também não pode ser descartada. Você não pode ver pessoas como apenas alguém que se hoje estiver bom, amém, mas se não, eu tchau. Elas não são insubstituíveis. A tua empresa funciona porque Jesus é o centro de tudo, mas a tua empresa também não é uma empresa que descarta pessoas. Ela é uma empresa que valoriza, ela é uma empresa que investe e ela é uma empresa que impulsiona pessoas a viverem um real propósito. Eu já vi pessoas queridas, amigas, que viviam com medo. Medo de um funcionário botar uma empresa também, medo de um funcionário se rebelar. E, na verdade, amados, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então, você está plantado aonde Deus quer que você esteja, você vai florescer porque Deus te plantou, e não interessa se alguém saiu e botou o seu próprio negócio. Aquilo que é teu está protegido pelo céu. Então, tenha essa consciência. Você não precisa ter medo de perder o que Deus te deu, porque o Deus que te deu é o teu seguro. O que foi que Jesus orou lá no monte? Pai, passa de mim esse cálice. O que ele estava dizendo? Eu não quero ir para a cruz. Estou com medo. A humanidade de Jesus estava falando ali. Mas ele vai concluir a oração. Ele vai dizer, mas todavia, seja feita a tua vontade. Sabe o que ele estava dizendo? Pai, passa de mim esse cálice. Porém, se eu morrer, eu sei que o seguro do céu vai me ressuscitar ao terceiro dia. Nós precisamos entender que nós temos um seguro do céu na nossa vida. Você não é um Zé Ninguém, você é filho amado do Pai. Tua vida tem valor. As pessoas estão te desprezando pelo teu momento.
mas Deus está validando a tua história. Deus está criando um alicerce sólido. E quando Ele levantar essas paredes, elas não vão balançar nem pela tempestade, porque elas vão estar firmadas na rocha. Então, suporta o processo, aguenta firme. Ele deseja continuar investindo em você. Tire hoje o medo do seu coração. Hoje, Jesus arranca todo o medo. Medo de não dar certo, medo de não avançar, medo de não vir mais clientes. Deus já providenciou tudo o que você precisa para prosperar. Amém, queridos? Na próxima aula, nós vamos continuar a partir da ferida de injustiça, depois veremos ferida de abandono e iremos entrar no ponto de finanças sob o governo do reino. Eu espero que essa aula tenha feito sentido para você. Eu espero que Deus tenha falado ao teu coração, tenha te dirigido, e eu sei que Deus está... A visão que Deus me dá agora é Ele tirando as flechas da sua aljava e lançando. E eu sei que essas flechas representam cada uma de nós, cada um de nós. Eu quero orar por você agora. Pai, no nome de Jesus, eu te louvo por essa turma. Turma de casais empreendedores, casais que estão aqui, Senhor, para receber mais de Deus, para receber mais do teu Espírito. Eu oro, Deus, para que o Senhor repreenda toda autossabotagem, toda mentira do diabo caia por terra agora. Pai, toda codependência adoecedora, Senhor, eles vão continuar prosperando, vivendo milagres, sendo sustentados por causa da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Eu libero a vida deles em nome de Jesus para que eles vivam o extraordinário. Assim, Senhor, abençoe-os na entrada, na saída, em nome de Jesus, que o lar dos teus filhos seja uma extensão do teu reino e o teu nome venha a ser glorificado. Obrigada por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Jesus. Daniel, ficou gravada a aula. A aula foi gravada? Pronto. Aí eu peço para você depois colocar no grupo, que a Tatiane não pôde assistir. Tá depois bom. ela... Eu vou subir no YouTube, na hora que tiver eu já passo. Perfeito, muito obrigada. Mônica, Francisco, foi um prazer tê-los aqui. Não, quem é Francisco? Quem é Francisco? Não é Francisco, não, missionário. É Nenê, que eu olhei assim, Francisco, quem é Francisco? Perdão, então, como é o nome do irmão? Nenê. Não, é brincadeira do Daniel. É Francisco mesmo, mas eu sou conhecido como Nenê. Ah, o Nenê da Mônica. Pronto, né? Pronto. Missionária, eu queria agradecer, né, aos nossos amigos, o Daniel e a Valesca. Eu não tenho dúvida que foi Deus que colocou eles no nosso caminho, né? Eles são muito importantes para nós. Eles são tão importantes que eles trouxeram a